Eu queria começar a mensagem de hoje contando uma história para vocês. E a história conta de um cachorrinho que estava perdido na selva. Esse cachorro perdido na selva, não sabia o que fazer. E de repente ele olha de lado assim, sabe quando você olha aquele rabo de olho assim? Ele vê um tigre correndo em sua direção, pronto para atacá-lo. E ele pensa, ai caramba, agora eu vou morrer. E ele começa a pensar rápido naquela fração de segundo, e ele vê alguns ossos no chão, e ele se debruça sobre aqueles ossos, e quando o tigre está perto para atacá-lo, ele diz em voz alta: nossa, que delícia de tigre que eu acabo de comer. O tigre para bruscamente e fala, vai para o outro lado, corre para o outro lado, sai correndo e fala: meu Deus, obrigado pelo livramento, esse cachorro ia me comer vivo. Glória a Deus pelo livramento. Ele fica muito feliz, e o cachorro também sai aliviado. Mas de repente aparece um macaco. O macaco olha aquela situação e fala: não, que cachorro ligeiro, esperto, cara, mas eu vou dar um jeito nisso. O macaco sai correndo atrás do tigre e conta para o tigre. Fala: tigre, deixa eu te falar uma coisa, o cachorro te enganou. Aquilo não era osso de tigre, ele não matou o tigre. E o tigre fica furioso, o tigre fica bravo e fala: agora, um cachorro maldito, eu vou voltar lá, vou comer ele inteirinho, ele vai ver o que eu vou fazer. Quando de repente o cachorro está parado, ele olha mais uma vez de rabo de olho, ele vê o tigre vindo em sua direção, e ele pensa: meu Deus, agora ele está acompanhado, ele tem um macaco e ele tem um tigre. O macaco me caguetou para o tigre está muito bravo comigo. E ele pensa rápido mais uma vez, e quando o tigre está pronto para atacá-lo, ele fala mais uma vez em voz alta: que macaco preguiçoso, faz mais de 1 hora que eu mandei ele buscar um outro tigre para mim e ele ainda não voltou. Eu estou contando essa história porque aqui nós nos divertimos, quebramos o gelo um pouquinho, mas para que nós possamos entender que a coragem se faz necessária para que nós possamos vencer as dificuldades que a vida nos impõe. Coragem é um sinal de inteligência. Quem concorda comigo? Amém? Olha só, Nelson Mandela disse uma vez, entre aspas: aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Outras personalidades também lutaram contra o medo, contra as suas inseguranças. Um escritor desconhecido disse: coragem não é a ausência de medo, é a persistência através do medo. Existe um escritor americano chamado Mark Twain, que disse uma vez também: coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. E eu poderia citar outros nomes que enfrentaram os medos e as dificuldades que a vida impõe com muita coragem. Eu poderia citar frases de Martin Luther King Jr., eu poderia citar frases, por exemplo, de William Shakespeare, eu poderia citar frases de Charles Chaplin, mas a verdade é que todos nós temos medo, todos nós temos medo, mas todos nós também temos coragem. Pensa comigo uma coisa: o mundo tem distorcido a questão da coragem. As pessoas acreditam que um homem corajoso é aquele homem que briga na rua, que quando é xingado no trânsito reage da mesma forma, abre o seu vidro e fala: desce da sua moto. Quem é motoqueiro aqui? Não me leva a mal, nada contra eles. Mas ou então desce do seu carro, vamos resolver isso na porrada, porque nós somos corajosos, nós somos homens, nós somos bravos. Não, isso não é ser corajoso. Isso é ter um déficit de inteligência, no caso, para não falar outra coisa. Napoleão Bonaparte disse uma vez que o homem valente, um homem corajoso é aquele que vence a si mesmo. E nós podemos ver mais ou menos essa definição no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, Salomão dizendo: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui têm medo? Quem não tem medo? Você não tem medo? De nada? De nadinha? Só de Deus? Você tem filhos? Você tem medo de perder seus filhos? Sim ou não?
Não, estou perguntando você, o ser humano, tem medo de perder seus filhos? Não tem medo de perder seus filhos? Rapaz, você precisa ministrar sobre nós, sobre essa igreja, sobre a minha vida, porque eu acredito que todos nós passamos por essas questões. O John hoje, essa semana, conversando com ele, ele disse assim: papai, do que você mais tem medo na sua vida? Porque ele foi me perguntando: você tem medo de treinar jiu-jitsu? Eu falo: não. Você tem medo de ir na montanha-russa? Não. Você tem medo disso? Não. Mas eram perguntas superficiais. Até que ele me perguntou: então qual é o seu maior medo? Eu falei: o meu maior medo é perder os meus filhos, ou então perder a minha esposa. É a morte de pessoas que eu amo. Talvez o seu medo seja um outro medo. Talvez o seu medo seja uma fobia desenvolvida, né? A verdade é que todos nós temos medo, e o medo, ele pode ser tanto um medo inato, como um medo aprendido. O medo inato é aquele que nós nascemos com ele. Então, por exemplo, vamos pensar que você está andando de avião, e o avião começa a apresentar problemas técnicos. Você não precisa ter caído de avião para saber, e para ter medo de altura, ou para ter medo que algo ruim aconteça. Esse é um medo inato. Um gato nasce com medo inato de um cachorro, e assim é a vida, é assim. O medo aprendido, ele é um medo desenvolvido por conta de algum trauma que você tenha vivido. Isso acontece quando você sofre um acidente, quando você sofre algum tipo de abuso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito que Deus espera que nós tenhamos coragem para enfrentar aquilo que tem nos paralisado. A coragem é o antônimo do medo, é o oposto do medo. Coragem, ela é uma virtude essencial para as nossas vidas, porque ela nos impulsiona, ela nos leva a enfrentar os desafios que a vida nos impõe, aos obstáculos que aparecem no nosso caminho. Enquanto o medo nos aprisiona, enquanto o medo nos trava, enquanto o medo nos paralisa, a coragem nos proporciona, nos dá a oportunidade de nós nos libertarmos. Sabe, coragem é algo tão forte, que Deus espera tanto que nós tenhamos, que nós podemos achar por 82 vezes na Bíblia a palavra coragem, e todas elas envolvendo um contexto de uma ordem direta dada por Deus para o seu povo. Como por exemplo, nós lemos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio capítulo 6, versículo 31, ele diz assim: sede forte e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Agora, essas expressões, não temais, tende bom ânimo, não temas, são expressões que aparecem por 366 vezes na Bíblia. Deus foi tão cuidadoso que falou até mesmo para o ano bissexto, para todos os dias do ano, inclusive quando existe, quando é o ano bissexto: não temas, tende bom ânimo, tenha coragem. Sabe, olhando todas as evidências que nós temos na palavra de Deus, nós podemos afirmar que Deus não deseja que nós sejamos movidos pelo medo. E Ele diz que antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ele deseja que nós sejamos fortes para construir uma história. Quem está construindo a sua história de vida aqui? Como você tem construído a sua história? É na base do medo ou é na base da coragem? A mensagem de hoje, ela foi escrita por Deus, porque eu acredito de verdade que existem muitas pessoas que precisam ouvir o que Ele deseja falar para cada um de nós. Deus deseja que nós sejamos corajosos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler versículos de 1 a 9, amém? Quantos estão comigo aqui, digam amém? Amém? Abra lá a sua Bíblia, ou então ligue a sua Bíblia, Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Ele diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar da grande parte, o poente do sol será vosso limite.
ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos lá, para chegar na história de Josué nós precisamos ir um pouco atrás. Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então Abraão é chamado por Deus, Deus aparece a Abraão, Abraão é convidado por Deus a sair da sua casa, deixar a sua parentela, o seu pai, a sua mãe, e Deus faz uma promessa e uma aliança com Abraão, e nós podemos ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 15. Então nós continuamos a linha sucessória, e aí nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, e nós temos José. Quando nós chegamos na história de José, nós temos que parar um pouquinho aqui e relembrar um pouco mais a fundo o que aconteceu. José é vendido para uma caravana midianita, vocês conhecem essa história, e então é comprado lá por Potifar e tudo mais, e trabalha, e, enfim, vocês conhecem essa história, preso, injustiçado. Deus levanta José, e José se torna o segundo homem do Egito. Naquele tempo existia um sonho, uma revelação, onde o povo de Israel passaria fome, haveria um período de seca, haveria um período de escassez, e José recebe o aval para trazer a sua família para o Egito, para que eles não morram. Então José leva aproximadamente 70 pessoas, 70 familiares para o Egito, para que eles não morressem de fome. O que acontece é que muitos anos se passam, o povo se torna numeroso, aquilo que era para ser apenas um período de tempo, demorou centenas de anos. Por conta do poder, da força, eles acabam sendo tornados escravos para que eles não dominassem sobre os egípcios, e eles ficam naquela terra por 400 anos, até que Deus decide levantar um homem para acabar com a escravidão, para acabar com o sofrimento do povo de Israel, e esse homem se chama Moisés. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, e aí vocês sabem a peleja que ele teve que enfrentar, os milagres que aconteceram, os sinais que foram dados para que Faraó libertasse o povo, Faraó teimoso, coração duro. No fim nós sabemos que Moisés conseguiu fazer. Moisés sai do Egito com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, entre crianças, homens e mulheres, e chega então rumo à terra prometida. Sai do Egito rumo à terra prometida, mas por conta da incredulidade, por conta da desobediência, eles permaneceram no deserto por 40 anos, sendo que somente Josué e Caleb conseguiram entrar mais tarde, não é verdade? Todas essas pessoas que saíram do Egito, acabaram morrendo no meio do caminho, toda uma geração se perde, e o livro de Deuteronômio, na verdade é uma repetição da lei, não para aquele povo, para aquela geração antiga, mas para essa nova geração, que não nasceu no Egito, mas nasceu no meio do deserto. Moisés morre aos 120 anos, e Deus fala com Josué, e nós chegamos nesse texto aqui. Moisés havia escrito a sua história, a história do povo de Israel, com muita coragem, com muito temor, com muita obediência. Agora era a vez de Josué construir a sua história. Nós percebemos que quando Deus fala com Josué nesse texto, Ele deixa claro para Josué que Josué precisaria de muita coragem para dirigir o povo para a terra prometida. Deus deixa muito claro que a obra era dele, a obra era do Deus criador de Yahweh, e que a morte de Moisés não tinha afetado em nada os planos de Deus para o povo de Israel. Mas
Josué precisaria compreender que para que ele tivesse êxito nessa missão, ele precisaria enfrentar 3 níveis de coragem. E eu quero falar com você hoje sobre esses 3 níveis de coragem. Amém? Glória a Deus. Repete comigo assim: 3 níveis de coragem. Então a primeira coragem que ele precisaria enfrentar era a coragem para confiar. Eu fico pensando aqui como que Josué lidou com a morte de Moisés. Sabe, Moisés tinha sido muita coisa para aquele povo. Moisés não tinha sido somente o libertador. Moisés tinha sido o legislador. Moisés tinha sido aquele que falava face a face com Deus. Moisés tinha sido o intermediário, aquele que dava direção, aquele que cuidava, aquele que intercedia pelo povo. Moisés era um excelente líder, e eu não tenho a menor dúvida disso. E por mais incrível que aquele líder fosse, ele não conseguiu dirigir o povo à terra prometida. Nos versículos 3 a 5, nós lemos o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Espera lá, existe uma promessa que foi feita lá atrás. Deus não se esqueceu dessa promessa. Ele continua dizendo: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha essa promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Deus havia dado uma promessa a Moisés sobre a terra prometida, e Josué acompanhou de muito perto essa luta, esse desejo para que eles chegassem aqui nesse lugar. Só que aqui, após a morte de Moisés, Deus começa a falar com Josué a respeito das promessas que tinham sido feitas para o seu antecessor. Sabe, suceder um bom líder não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil você suceder um bom líder. Quantos aqui já tomaram um posto de um chefe que era muito bom? Por conta desse chefe talvez tenha ido para uma outra empresa, ou então tenha se aposentado, ou então realmente tenha mudado o ramo, mas esse cara você olhava e falava: meu, esse era um baita líder, esse era um chefe incrível, esse era um homem, cara, uma mulher incrível, um homem maravilhoso, e eu estou no lugar dele. Quantos já viveram isso? É fácil você suceder uma pessoa como essa? Não é fácil, por quê? Porque aquele homem, aquela mulher fazia de um jeito, e o jeito que eles faziam talvez não seja o jeito que você pensa, o jeito que você deseja fazer, mas havia uma história que havia sido escrita, havia um jeito que Moisés trabalhava. Então Josué assumindo essa função, mesmo sendo mais jovem que Moisés, cara, eu acredito que ele entrou numa crise absurda. Não é à toa que Deus fala muitas vezes para ele: seja forte, seja corajoso, não temas, eu sou contigo. Porque do mesmo jeito que existia insegurança no meio do povo, o que será que Josué vai fazer? Moisés que era o grande líder, Moisés que era o cara, Moisés que, cara, Deus falava com ele fez tantas coisas, nós ouvimos os nossos pais dizendo como nós saímos a pés enxutos do Egito. Se Moisés não conseguiu, como Josué conseguirá? Essa era a crise do povo. Agora, as pessoas olham de forma muito simplista, achando que Josué também não tinha embates dentro da sua vida, porque, como eu disse, não é fácil você suceder um bom líder. Mas Deus, rico em amor, cuidado em misericórdia e graça, deixa muito claro para Josué que quem faz a obra é Deus. Sabe, gente, os líderes passam, mas a obra de Deus continua. Deus mostra isso e deixa isso muito claro para Josué: Josué, a obra é minha. Moisés vai passar, mas a obra é minha, eu vou fazer porque eu prometi. Eu quero falar uma coisa para você: se Deus te prometeu alguma coisa, não queira adiantar o relógio do Senhor, porque se Ele te disse, Ele cumpre. Se Ele é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir. A sua palavra é imutável, Ele não retrocede, Ele não volta atrás. O Deus que nós servimos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e você tem que saber disso. Por mais que a promessa que você tenha ouvido, por mais que a promessa que você tenha escutado esteja demorando, você precisa confiar, ter coragem para confiar que aquilo que Deus disse, Ele não se esqueceu. Deixa eu te falar uma coisa: Deus deixa muito claro para Josué, de certa forma aqui, que para que ele tivesse êxito na sua missão,
a vitória estaria ligada e conectada à fidelidade e à promessa de Deus. A verdade é que aquele povo já vinha há 40 anos buscando o cumprimento dessa promessa, e aparentemente nada estava acontecendo. Mas o que Deus mostra para Josué é que era necessário que Josué tivesse coragem para confiar na promessa que havia sido feita no passado. Agora, confiar, quem aqui, vamos conversar que a confiança não é algo, talvez não seja o forte da humanidade. Confiar por conta das nossas histórias. Nós vemos aqui, quantos aqui confiam em político, por exemplo? Eu estou falando de político, eu não quero enviesar nem para a esquerda nem para a direita, não é isso, mas muitos de nós confiamos em políticos, ou no passado ou no presente. E o que acontece é que quando nós botamos as nossas expectativas em promessas que são feitas, e essas promessas não se cumprem, nós nos sentimos o quê? Enganados. Amém? Você está comigo? Então, existe um político X, que ele diz assim, olha, quando eu assumir eu vou fazer isso, eu vou acabar com isso, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer desse jeito, e aí você bota todas as suas expectativas, você aposta toda a sua ficha, achando que realmente aquela pessoa é o salvador da humanidade, é o salvador do Brasil, e aí você quebra a sua cara, porque as coisas não saem da forma como você quer, como você planejou, como lhe foi prometido, e existe uma quebra de confiança, e aí nós costumamos dizer, ninguém presta, todo mundo é igual, todo mundo é farinha do mesmo saco. Confiança não é o forte da humanidade, e não é de hoje. Sara, quando foi visitada por um anjo, que o anjo disse que ela ficaria grávida, ela duvidou, ela não confiou na promessa, ela riu. Zacarias, quem aqui conhece a história de Zacarias? Sabe, Zacarias era um homem de Deus, era um sacerdote, e um dia quando ele trabalhava no templo, o anjo Gabriel aparece para ele e diz que ele seria pai de um filho, e que ele teria que colocar o nome desse filho de João Batista, e ele duvida, uma vez que a sua esposa era estéril e ele era avançado em idade, e ele questiona o anjo, não confiando na sua palavra, dizendo, mas como que isso vai acontecer? Se eu tenho essa questão, se eu tenho esse problema, se a minha esposa tem essa questão, essa dificuldade, deixa eu te falar uma coisa, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai dar um jeito dele. Os nossos olhos não conseguem entender muitas vezes, mas Deus dá o jeito dele. Deus não precisa, muitas vezes não precisa de você, cara, não precisa. Gente, presta atenção, muitas vezes existe uma promessa sobre as nossas vidas, e nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos dar o nosso passo, nós queremos adiantar o relógio do Senhor. Se Ele fez, e por mais difícil que pareça, permaneça firme, coragem para confiar, porque Ele vai cumprir, Ele vai dar o jeito dele. Se existe uma promessa sobre a sua vida, se agarre a essa promessa. Agora o detalhe, você precisa saber se essa promessa veio de Deus ou não, porque está cheio de gente aí, para ganhar engajamento, para ganhar like, para ganhar dinheiro, fica sondando as ovelhas, dizendo, te digo isso, te digo aquilo, e só fala coisas que nós gostamos de ouvir. Você precisa colocar a profecia, a promessa do Senhor, dada por um homem à prova, para saber se isso vem de Deus ou não. Porque eu acredito que é muito vago eu levantar aqui, não que Deus não possa fazer, tá? Deus pode fazer. Mas o que me incomoda muitas vezes é essa questão de, em lugares, cara, eu vi isso em estádios já, Deus está mandando dizer para você que tem uma casa branca, que as coisas vão melhorar. Quem aqui tem casa branca? Quem aqui tem casa branca? Um monte de gente tem casa branca. O que o povo quer é que a vida melhore. Só que eu acredito, quando Deus tem uma promessa sobre a sua vida, ela vai chegar, e ela vai chegar com cara cravada, não de forma genérica, mas de forma precisa, porque Deus faz, mas nós precisamos confiar. E isso foi o que aconteceu com Zacarias. Por causa da sua incredulidade, o anjo Gabriel então repreendeu e deixou com que ele ficasse mudo até o nascimento do seu bebê. E quando João Batista nasce, a sua fala volta, e ele dá glória a Deus, ele louva ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, a falta de confiança muitas vezes nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes nós decidimos por nós mesmos, muitas vezes nós tomamos a nossa decisão, nós não confiamos na promessa, nós queremos adiantar o relógio. Para um pouquinho,
Tira o pé do acelerador, escuta a voz do Senhor, para que você possa decidir da forma certa. Quero dar um exemplo para vocês. Em 2015, quando eu decidi junto com a Érica, onde nós decidimos mudar para os Estados Unidos para que eu pudesse estudar e me tornar um pastor e tudo mais, cara, eu não estava num momento ruim da minha carreira. Pelo contrário, eu estava num momento ótimo, eu tinha tudo que eu queria, eu trabalhava bem, ganhava bem. E eu simplesmente abri mão, porque eu ouvi um direcionamento de Deus para que eu saísse do meu emprego e seguisse para esse lugar. Muitas pessoas diziam para mim: o que você está fazendo? Você é maluco, não faça isso, não faz sentido. Mas eu sabia que Deus tinha falado comigo, eu sabia que era um direcionamento de Deus. Sabe, não foi uma decisão fácil. Embora houvesse promessas para mim no passado sobre que eu seria um pastor, e eu nunca almejei isso, existiam promessas, mas mesmo assim eu precisei ter coragem, sabe, para confiar naquilo que Deus tinha me dito, para que eu então pudesse tomar essa decisão de forma sábia. 10 anos depois, 10 anos se passaram, quase menos de 10 anos, 9 anos, e eu fico perplexo com aquilo que Deus fez na minha vida nessa última década. Quantos aqui estavam na Palavra Viva em 2015? Levanta a sua mão bem alto. Vocês concordam comigo que era uma outra igreja? Era um outro espaço, era uma outra igreja física e uma outra igreja de pessoas. Muitas coisas mudaram. Talvez você tenha chegado recentemente aqui e pense que sempre foi isso. Não. Nós precisamos confiar no Senhor, porque se Deus não tivesse soprado ao meu coração, se eu, Ramon, não tivesse, junto com a minha esposa, sabe, tido a confiança no Senhor e coragem para mudar as nossas vidas, eu não estaria aqui hoje falando com vocês a respeito daquilo que mudou o meu coração e mudou a minha vida. E Deus faz dessa forma. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode ser como Zacarias, uma pessoa bem intencionada, e ainda assim não ter coragem para confiar na promessa do Senhor. O que você precisa entender no dia de hoje é que a nossa vitória, ela é garantida pela presença de Deus. Pessoas passam, mas a obra de Deus permanece. E a promessa que Ele fez, se você tiver coragem para confiar e para acreditar, por mais maluca que ela pareça, Ele vai cumprir. Amém? Então o primeiro nível de coragem era coragem para confiar. O segundo nível de coragem era coragem para obedecer. Você concorda comigo que a confiança, ela é a base da nossa fé? Para que nós possamos aceitar o Senhor no nosso coração, nós temos que confiar na promessa que Ele fez. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos cansados e confiamos na palavra do Senhor, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos confiando em algo que Ele disse lá atrás, e que nós entendemos que funciona ainda nos dias de hoje, porque a sua palavra não muda, ela é imutável. Mas nós também precisamos ter coragem para obedecer. Pensa só comigo, Deus fala comigo: Ramon, larga o que você tem, larga o que você faz, vai morar nos Estados Unidos. E eu falasse para o Senhor: Senhor, realmente eu confio no Senhor de todo o meu coração, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor quer fazer, mas eu não vou fazer. Que adiantaria ter coragem para confiar? Sabe, que a obediência, ela é a confiança aplicada, e é isso que nós precisamos entender. Abraão é um exemplo de um homem que confiou no Senhor, que teve coragem para confiar, primeiro porque naquele tempo havia muitos deuses que eram adorados durante aquele tempo, e por mais que não haja nada específico a respeito da idolatria de Abraão na Bíblia, né, já que o chamado de Abraão, ele é repentino e sem nenhuma introdução prévia, nós podemos observar através das Escrituras a idolatria da família da qual se originou o povo de Israel. Quando nós lemos o livro de Josué, nós lemos a respeito do pai de Abraão, de Terá. Era um homem idólatra, era um homem que adorava a vários deuses. Então, falando sobre Abraão, nós sabíamos que ele que conhecia como o pai dele se relacionava. E aí então ele recebe o chamado: Abraão, eu sou Yahweh, o único Deus. Você confia em mim? Confio. Então agora vai obedecer. Sai da sua casa, larga a sua família e me segue. E a verdade é que Abraão faz absolutamente tudo o que Deus tinha pedido para ele. Agora, voltando para Josué,
A missão que Josué tinha e recebeu do Senhor, de fato, foi comissionada pelo Senhor. Josué foi comissionado pelo Senhor para conduzir o povo a usufruir de uma promessa divina feita na geração passada. E isso incluía entrar na terra prometida, incluía derrotar os inimigos que ocupavam aquele território, incluía, se apossar da herança prometida por Deus. Mas fato é, ser escolhido por Deus não significa que você terá uma vida fácil. As pessoas acham que uma vez escolhido por Deus, todos os seus problemas acabaram. As pessoas acham que uma vez que Deus te chamou, você não passa mais por luta, você não passa mais por dificuldade. As pessoas perguntam: nossa, eu sou cristão, eu sou dizimista, eu sou fiel à obra, eu trabalho na casa do Senhor, por que eu passo por tanta luta? Porque a vida é assim. Você não é único, você não é exclusivo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus nunca disse que a sua vida seria fácil, mas Ele disse que eu enviarei um consolador, um outro consolador, para estar com você todos os dias da sua vida. Então você precisa parar de achar que só porque você é cristão, você virou um super-herói, que as suas emoções estão blindadas. Não, você vai acordar triste muitas vezes, você vai acordar chateado muitas vezes, você vai ficar bravo muitas vezes, você vai ter dificuldades, você vai ter derrotas, e infelizmente isso faz parte da nossa vida. Isso trabalha o nosso caráter, isso molda quem nós somos, molda a nossa fé. E Deus deixa claro isso para Josué. Não vai ser fácil, porque desfrutar da bênção do Senhor e se deleitar na certeza das suas promessas implica necessariamente em um ato de coragem para obedecer. Deus fala isso para Josué, olha lá, versículos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E aqui, quando nós lemos esse versículo, claramente nós vemos que a obediência e a confiança nas promessas de Deus sendo colocada em prática, e nós vemos o cuidado de Deus encorajando Josué. Cara, quando nós lemos a história, nós entendemos que a promessa da vitória e da conquista da terra prometida, ela era condicional. Na verdade, nenhuma missão divina dada a nós, seres humanos, é incondicional. Exceto o reino dos céus, que é pela graça de Jesus, mas mesmo assim, existe a nossa parte. Se confessar o Senhor, se confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. No caso de Josué, sem obediência, Josué não chegaria a lugar nenhum. Assim como aquela geração antiga, que chegou até a fronteira, chegou perto de chegar, chegou pertinho de cruzar o Rio Jordão ali para entrar na terra prometida, por conta da desobediência não conseguiu. E o que nós precisamos levar a sério é o fato de que a desobediência daquela geração os desqualificou de viver o sobrenatural de Deus. E isso precisa servir de lição para nós. E eu quero que você preste atenção numa coisa: a soberania humana não diminui, a soberania divina, não diminui a responsabilidade humana. Você está me entendendo? A soberania divina não diminui a responsabilidade humana. Deus é fiel à sua palavra? Com certeza é, claro que é. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, apesar do coração desobediente do ser humano. Mas ao mesmo tempo, Ele também usa o serviço dos homens, das mulheres, como um meio através do qual o seu propósito é cumprido. Força e coragem, a parte da palavra de Deus, não passa de um esforço tolo e inútil. Sabe, Josué deveria ser forte, segundo a palavra de Deus, ao passo que estivesse rigorosamente obedecendo aquilo que a palavra de Deus e Moisés havia ordenado através da lei. Obediência a Deus é você ter confiança naquilo que Ele te disse, naquilo que Ele te entregou, e crer com todo o seu coração que Ele é fiel para cumprir. E o resultado disso pode ser algo inimaginável. Pensa você na sua história.
A obediência que você teve ao ouvir o chamado do Senhor talvez tenha te levado a lugares incríveis. A coragem de Josué em obedecer fez com que aquele povo não mais pudesse ouvir falar a respeito de uma terra prometida que Deus havia prometido a Moisés. Mas a coragem de Josué em obedecer fez com que aquele povo vivesse e experimentasse estar na presença daquela terra que Deus havia prometido. A nossa coragem em obedecer impacta gerações. E o legado, ele é incrível. Essa semana eu estava pensando muito a respeito dos 35 anos da igreja, e eu me dei conta o quanto a obediência do Lamartine e da Lilian afetaram a minha vida. Porque não somente nesse lugar aqui eu conhecia Jesus, mas por conta da obediência deles em seguir o propósito de uma igreja, em seguir aquilo que Deus tinha colocado no coração deles, e eles abrirem a palavra viva, foi onde minha família decidiu congregar, foi onde eu comecei a frequentar o culto dos adolescentes, foi onde eu conheci a minha esposa, e por conta da minha esposa, eu tive os meus 3 filhos, sabe, eu descobri o meu chamado. Pensa o tanto de coisa que aconteceu na minha vida, por conta da obediência do Lamartine e da Lilian. E talvez essa seja a sua história aqui na Palavra Viva, aqui na Rea Church também. A obediência deles, cara, vai ficar marcado para sempre na minha vida, sabe, no meu legado. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, e a descendência que vem daí para frente. O legado das nossas decisões são inimagináveis. Ao mesmo tempo que a desobediência, muitas vezes, cara, se não todas, nos desqualifica de viver algo extraordinário do Senhor, a obediência nos permite viver no centro da vontade de Deus, e nos ajuda também a levar pessoas para que experimentem e vivem no mesmo lugar que nós estamos vivendo. Amém? O terceiro nível de coragem que Deus mostra para Josué era a coragem para vencer a insegurança. Olha, nós não podemos aqui romantizar e pensar que a geração de Josué não sofreu, porque após perder uma referência, como foi Josué, houve muito desânimo, a ponto de Deus por várias vezes levantar essa questão: Josué, tem de bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Agora, você já percebeu a rotina de uma pessoa desanimada? É uma pessoa para baixo, é uma pessoa prostrada, é uma pessoa que não tem expectativa, perspectiva, é uma pessoa down. Sabe, isso é muito comum, só que o problema é que isso tem se tornado parte da identidade das pessoas, serem pessoas desanimadas. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu não sei o que você tem vivido, tem de bom ânimo, sabe, comece a falar com você mesmo, comece a falar com a sua alma, porque está batido a minha alma. Sabe, nós temos que começar a fazer esse tipo de questionamento dentro de nós, para que nós saiamos de um lugar raso, de um relacionamento raso com Deus, e consigamos atingir a profundidade daquilo que Deus, de onde Deus quer nos levar. Sabe, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. Eu estava lendo, estudando para essa mensagem, eu li um comentário de Charles Spurgeon, que ele disse o seguinte: Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá, sobre o qual poderia se espalhar em indolências, mas ele deveria usar a promessa como um cinturão para fortalecer os seus ombros, ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. No versículo 9, olha só, diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez aqui nós vemos a ordem de Deus para Josué, para que ele se mostre enérgico, para que ele se mostre corajoso. Mas agora nós vemos acrescentado por Deus a necessidade de não temer e nem desanimar, porque Deus, a promessa e a presença de Deus estavam sobre a vida de Josué. Agora, um líder fraco produz um time forte? Sim ou não? Não? Um líder fraco produz um time inseguro, certo? Políticos fracos produzem insegurança política no meio de um país. Dirigentes de futebol fraco produzem times fracos.
Deixa quieto. O líder fraco no meio de um ambiente corporativo faz com que muitas vezes o seu time, por melhores que sejam, por melhores vendedores que possam ser, eles não conseguem atingir metas. O líder fraco joga o time para baixo, joga, a sua equipe para baixo, joga o seu corpo pastoral para baixo. Um time fraco, Deus não nos chamou para ser fracos. O que Deus está te dizendo é o que Ele disse para Josué ser forte e corajoso. E o que Deus diz para nós é: sejam fortes e corajosos, porque eu sou com vocês. Quer onde você esteja, é no seu ambiente de trabalho, seja forte. Se você é um líder no seu ambiente de trabalho, enxergue coisas que ninguém enxergue na sua equipe. Valorize o seu time, não desanime. Porque é exatamente isso. Da mesma forma que o sucesso da promessa, do cumprimento da promessa de Josué dependia da presença de Deus, nós temos que carregar isso como essência dentro de nós. O sucesso do cumprimento da promessa de Deus na minha vida e na sua vida depende 100% da presença de Deus dentro de você. Agora, muitas pessoas querem caminhar distantes de Deus, não querem que Deus caminhe. Senhor, deixa que eu decido como eu vou fazer, eu acho que é melhor desse jeito. E aí Deus, que é soberano, que é onisciente, que sabe todas as coisas, olha e fala: olha, eu acho que esse caminho não vai ser muito bom, você deixa comigo, aqui eu domino. Parece homem brigando com o Waze. Às vezes eu estou dirigindo e a Erika fala: o Waze está te mandando para esse lado. Eu falo: mas quem manda sou eu, o Waze me obedece, eu não obedeço o Waze. Ela fala: vai lá. E numa dessas eu perdi 1h30 da minha vida parado no trânsito. A quem nunca, né? Mas foi um tempo bom, um tempo onde ela ficou muito brava, e eu tive que aguentar ela e dobrar e falar: você tem razão, eu deveria ter ouvido o Waze. Mas muitas vezes nós queremos tratar Deus dessa forma. Deus te direciona, Deus fala como você tem que fazer, você quer negociar, falar: olha, eu acho que por esse caminho aqui não vai dar muito certo. Nós precisamos da presença dEle nas nossas vidas todos os dias. Agora pense alguma coisa comigo: a promessa, o poder e a presença de Deus estão conosco e nos fazem enxergar coisas e viver coisas incríveis e extraordinárias. Agora, a insegurança, ela pode gerar um desânimo em você e fazer com que você deixe de experimentar coisas incríveis, amém? Pensa comigo na história de Pedro. Pedro, um dia no barco, no meio da tempestade, vê Jesus, ele se assusta a princípio e diz: nossa, é um fantasma, né? E Jesus diz: não, Pedro, não é um fantasma, sou eu, vem até mim. Jesus dá uma ordem para Pedro. Pedro tem fé, tem coragem para confiar naquilo e obedece aquele mandamento, aquela ordem que Jesus deu para ele, aquele convite que Jesus deu para ele, e começa a andar sobre as águas, e começa a caminhar em direção a Jesus. Só que então a insegurança toma conta do seu coração, uma vez que ele olha as circunstâncias, e ele começa a ver o tamanho das ondas, e muitas vezes as ondas que tentam nos encobrir, nos levam exatamente para esse lugar, para nos afastar da mão estendida do Senhor. Porque o que aconteceu foi isso com Pedro. Pedro, em um ato de confiança e obediência, responde o chamado de Jesus, caminha sobre as águas em direção a Jesus. Mas, mesmo com o braço estendido do Senhor, Pedro já tendo experimentado a promessa, Pedro já tendo experimentado aquilo que Jesus tinha dito para ele, ele olha as circunstâncias, e as circunstâncias abalam a visão de Pedro, e Pedro começa a afundar. E é isso, muitas vezes a insegurança nos gera desânimo. Agora, o que nós precisamos entender é que sempre haverá circunstâncias, sempre haverá dificuldades, sempre haverá um Jordão na sua frente. Para aquele povo, o Jordão era uma barreira. Para chegar até a terra prometida, eles tinham que cruzar o Jordão. O Jordão era uma barreira. O Jordão era uma circunstância aparentemente impossível de atravessar. Mas quando olhamos o que Deus disse a Josué no versículo 5, nós vemos: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés. O que Moisés abriu? Moisés não abriu o mar vermelho? Deus disse: da mesma forma que eu fiz
com Moisés, abrindo o caminho para o meu povo passar, eu vou fazer com você, abrindo o caminho para o meu povo passar e chegar à terra prometida. E ele diz: assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus criou um plano para colocar Josué e o povo na terra prometida. Deus não criou um plano para colocar Josué e o povo em apuros, mas para que Josué chegasse à terra prometida junto com o povo. Mas Deus precisava da coragem de Josué para confiar, da coragem para obedecer e da coragem para vencer as inseguranças impostas por conta das histórias que ele ouviu no passado, por conta das dificuldades que ele viu com os seus próprios olhos. Deus era com José, assim como Deus era com José, assim como Deus foi com Davi. Deus é conosco, mas nós precisamos com coragem para vencer a insegurança nas nossas vidas. E eu queria concluir essa mensagem dizendo que Deus fez uma promessa para Josué. No versículo 8 nós lemos: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E aqui nós podemos ver Deus mostrando o caminho para o sucesso da missão de Josué: meditar, praticar e proclamar. É isso que Deus mostrou aqui, foi isso que Deus entregou para esse homem, e é isso que Deus entrega para nós. E a promessa que Ele diz é: se você fizer isso, seu caminho, a sua vida, os seus passos serão prósperos. E prosperidade não diz respeito somente à prosperidade financeira, mas prosperidade em relacionamento com Deus, em intimidade, em paz de espírito, em cumprimento do chamado. E é isso que Deus quer ministrar nos nossos corações no dia de hoje. Nós precisamos de coragem. Eu queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Eu quero falar com você em primeiro lugar, que entrou aqui hoje pela primeira vez, talvez pela segunda, terceira, quinta vez, mas nunca entregou o seu coração para Jesus, nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca saiu da sua boca uma frase do tipo: eu entrego o meu coração ao Senhor. Talvez por conta da sua história você não queira confiar, talvez por conta de histórias que você ouviu no passado você não queira confiar. Mas Deus talvez esteja soprando no seu coração hoje. Talvez você esteja se sentindo incomodado por algo, e algo está fluindo, e você está sentindo que existe algo diferente. E o que eu quero te falar é que o Espírito de Deus está nesse lugar. E o que o Pai deseja é encontrar o seu coração nessa manhã. Sabe? O primeiro ato de coragem que você tem que ter no dia de hoje é confiar naquilo que Ele diz. E o que o Espírito te diz nessa manhã é que você pode procurar em todos os lugares felicidade, você pode procurar paz em todos os ambientes que você estiver, mas o vazio da sua alma nunca será preenchido por ninguém que não seja pela presença dEle. Eu quero falar que Jesus te ama tanto, que entregou o seu único filho para morrer por você. É um amor que muitas vezes, na verdade muitas vezes não, nós nunca vamos conseguir entender o tamanho desse amor, mas é esse amor que eu estou te apresentando hoje. E o que Ele diz para você é que se você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Ele te promete que nunca mais você terá luta? Não. Ele te promete que nunca mais você estará sozinho. E que por mais que as lutas venham, por mais que os gigantes apareçam, por mais que as circunstâncias se apresentem, nunca mais existirá escassez da presença do Senhor na sua vida. Mas para que isso aconteça, a primeira coragem que você tem que ter é levantar os seus braços para dizer: eu te aceito como meu Senhor e Salvador.
Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa manhã? Levante a mão onde você estiver e nós vamos orar. Entenda que não é sobre se tornar um religioso, não é sobre se tornar membro de uma igreja, é sobre começar um relacionamento de intimidade com Deus. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar, e eu vou ter tempo com você, eu vou cear, eu vou sentar à sua mesa. Deus deseja o seu coração, mas para isso você precisa entregá-lo a Ele. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa manhã? Levante sua mão onde você estiver, nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida aí atrás, eu vejo você. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Eu peço que você fique em pé onde você estiver e nós vamos orar. Não se sinta constrangido. O maior constrangimento Jesus passou naquela cruz, quando todos os seus ossos estavam expostos, quando as feridas estavam expostas, e Ele fez isso por você. Tenha coragem para aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ele diz que se você o negará na presença dos homens, Ele te negará na presença de Deus. Isso é o que Ele diz. Então não adianta você somente levantar a sua mão e achar: não, eu faço a oração do meu lugar aqui. Não, Deus quer que você se exponha, porque onde existe exposição existe milagre. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Ela só recebeu o milagre dela porque ela decidiu se expor, e decidiu entrar no meio da multidão, mesmo sabendo que ela poderia ser apedrejada, mesmo sabendo que ela poderia ser espancada. Ela decidiu se expor porque ela confiava no nome do Senhor. Foi assim com aqueles cegos, foi assim com aqueles leprosos, que tinham que ficar a uma distância do Senhor, e chegavam perto do Senhor, e sabe o que Jesus fez? Tocou nos leprosos, e eles foram curados. Eu quero te falar que o seu pecado não muda o caráter do Senhor. A sua falha de conduta, a sua história não muda quem Ele é, não muda o sacrifício que Ele fez por você, mas você precisa se expor, porque Ele se expôs por você. Nós temos que parar de dizer: não, está tudo bem, fique no seu lugar. Meu querido, se você num ambiente eclesiástico não tem coragem de se expor, como você vai se expor fora daqui? É nesse lugar que começa a exposição, onde você com a sua boca diz: Ele morreu por mim, hoje eu decido viver por Ele. Sai do seu lugar e vem aqui à frente e nós vamos orar em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, esse é o dia que o Senhor fez. Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai. O Senhor está aqui nesse lugar, e hoje é dia de encontro, onde a coragem do Senhor virá sobre a sua vida, e você não mais retrocederá. Não mais você olhará as circunstâncias e pensará: o que eu vou fazer? O que você vai responder? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro não vem dos homens, o meu socorro não vem da política, o meu socorro não vem da economia, o meu socorro vem do Senhor. E eu decido ter coragem, não somente para confiar na sua promessa, mas para obedecer e vencer as inseguranças da minha alma. É isso que o Senhor deseja fazer nessa manhã na sua vida. Eu peço que você que veio aqui à frente, eu quero falar para vocês a melhor decisão disparada da vida de vocês. Eu tenho 3 filhos e são incríveis, eu os amo de todo o meu coração, e os 3 eu decidi ter. A minha esposa, o meu casamento, ele é incrível, eu tenho controle sobre isso. Agora eu não tenho controle sobre a graça e o favor de Deus na minha vida. Foi esse favor que me resgatou e preencheu o vazio da minha alma que ninguém conseguia preencher. A bebida não preenchia, as mulheres não preenchiam, a droga não preenchia. O que preencheu o vazio da minha alma foi a presença do Senhor. E anote o dia de hoje. Que dia é hoje? 18 de agosto. É o melhor dia da vida de vocês. Disparado, o melhor dia da vida de vocês. Porque a partir de hoje já não é mais vocês quem vivem, mas Cristo vive através de vocês. E o que Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo novo se fez. Não importa a sua história, não importa de onde você veio, eu quero te falar que hoje
Deus se encontrou com você, e o céu, a eternidade é garantida pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. E eu peço que você coloque a mão no seu coração, e eu peço que os pastores da casa, quem estiver aqui, que for pastor, que você imponha as suas mãos sobre essas pessoas, que você possa ministrar sobre o coração dessas pessoas, mas que vocês repitam comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você fez essa oração online, eu peço que você escaneie esse QR Code que aparece na sua tela, para que você receba essa oração que nós estamos fazendo neste lugar aqui. Senhor Deus, eu declaro paz sobre os corações deste lugar. Eu declaro, Senhor, que Satanás não tem mais voz, Senhor, para julgá-los, para condená-los. O Senhor já deu o veredito final, que eles estão em Cristo e são novas criaturas. O Senhor já deu, Senhor, a sua palavra dizendo que o Senhor estará com eles todos os dias das suas vidas. Eu peço que o Senhor toque nos corações, que o Senhor mude a história, que o Senhor escreva novos capítulos, e que eles possam ser inundados com a sua presença neste lugar, Senhor. Eu declaro, Senhor, que toda palavra maldita lançada sobre os corações, lançada sobre as mentes, palavras de incapacidade que geraram incertezas, inseguranças, eu declaro que são tiradas agora. E declaro, Senhor, palavras do Teu Espírito sendo sopradas nos corações, sendo sopradas nos ouvidos, e que hoje, Deus, o dia de hoje será um grande momento de alegria e júbilo na vida dos Seus filhos, porque aquelas ovelhas que estavam perdidas se encontraram, e existe festa no céu, porque o Senhor se alegra por cada ovelha encontrada, em nome de Jesus, amém e amém. Eu peço que vocês que fizeram essa oração aqui à frente, que vocês, por favor, sigam a equipe de consolidação que está aí. Ninguém vai pedir nada, nós não somos uma igreja que queremos nada de você, nós queremos abençoar a vida de vocês com aquilo que nós temos de mais precioso, que é Jesus. Então, se você puder segui-los, nós queremos simplesmente fazer uma oração de forma individual. Talvez o que a gente vai pedir é o seu telefone. Se não quiser dar também, não tem problema, nós te amamos mesmo assim. Por favor, siga a equipe de consolidação, e eu quero fazer um apelo para a igreja. Nós estamos construindo a nossa história. Nós estamos vivendo debaixo de um legado que foi nos presenteado. Eu vejo essa igreja do jeito que ela é hoje, eu só consigo ter alegria no meu coração, porque eu sei, na verdade eu não sei, mas eu imagino o quanto que o Lamartine e a Lilian choraram por essa igreja, choraram pelas vidas que foram embora, choraram pelas perdas, pelas partidas. Eu consigo imaginar a dor do time que acompanhou eles desde o começo, pastor Daniel, pastor José Luiz e outros pastores, pessoas que roeram o osso, e hoje nós, essa nova geração, estamos usufruindo de um legado construído. Não acabou ainda a história do Lamartine e da Lilian, do pastor Daniel, ainda não acabou. Deus ainda continua escrevendo e vai continuar escrevendo em nome de Jesus por algumas décadas a mais. É isso que eu profetizo sobre a vida deles: longevidade, saúde, alegria e unção para continuar pregando o evangelho. Mas nós precisamos colocar o nosso pé na terra prometida, sabe? Eu vejo tanto esforço feito pelas gerações, pelas pessoas que vieram antes de nós, e nós estamos aqui olhando, admirando o deserto. Não, nos foi liberada uma palavra de vitória, e nós precisamos ter coragem para confiar, coragem para obedecer, coragem para vencer as inseguranças que foram criadas por conta das histórias do passado. Assim como Josué, nós precisamos nos expor e decidir obedecer. Coragem nos ajuda a superar as limitações e a descobrir o potencial que nós temos na mão de Deus. Eu não estou aqui dizendo que sozinho você consegue, mas se Deus estiver com você, assim como esteve com Josué,
Não importa o tamanho desse rio, não importa o tamanho dessa onda, não importa o tamanho do deserto que está à sua frente, com Deus ao seu lado, você confiando, obedecendo, vencendo as inseguranças, os traumas, você vai ver o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E Deus manda eu te dizer hoje: seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Eu quero pedir que você levante do seu lugar em nome de Jesus. Quantos aqui querem a coragem do Senhor? Coragem para confiar, coragem para obedecer, coragem para vencer as inseguranças. Então você precisa ter um tempo com Deus agora. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, é dia de você rasgar o seu coração na presença de Deus, e de você falar escaradamente aquilo que tem te impedido, a falta de coragem que tem inundado a sua vida. É dia de você abrir o seu coração. Deus sabe absolutamente tudo o que você precisa, mas Ele quer que você peça. Pedir e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo, Pai, pelo que o Senhor fez e está fazendo nessa igreja. Pedimos que o Senhor enche as nossas vidas de coragem, Senhor, que nós não nos esqueçamos daquilo que o Senhor nos prometeu, que nós não nos esqueçamos, Senhor, das suas promessas sobre as nossas vidas. E eu oro, Senhor, que o Senhor guarde o coração de cada irmão, de cada irmã neste lugar, Senhor, que eles possam se lembrar sempre que o Senhor é um bom Deus. Deus, que nós possamos olhar para essas pessoas, para essa história, para Josué, Senhor, para Davi, para Moisés, e saber que o Deus que operou na vida deles é o mesmo Deus que opera em nossas vidas ainda hoje. Que nós sejamos cheios da sua presença, que o Senhor dê um domingo de vitórias e alegre, uma semana abençoada para os meus irmãos, Pai. Nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível em nome de Jesus.